E a lição de número 33 chama-se Ante a Bênção do Corpo. Neste livro, todas as lições, elas são inspiradas no trechinho do Evangelho. E o trechinho que inspira aqui é um trechinho da carta de Paulo, a primeira que ele escreveu para os Coríntios, em que Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Emmanuel vai comentar, como que nós devemos nos comportar ante a bênção do corpo. Mesmo por estar perante o nosso próprio corpo, Então, ele começa assim: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-los. Todos nós reencarnamos para corrigir problemas do passado, mas principalmente para adquirir virtudes, que é o processo evolutivo, o progresso espiritual, a evolução é constituída, de aquisição de virtudes para todos nós. Então, quem nos auxilia a conquistar as virtudes? O corpo. Por isso que nós não podemos menosprezá-lo. Aí ele prossegue: o veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-me às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Então ele, vamos dizer assim, desenvolve o pensamento anterior aqui, que o veículo orgânico, então, o corpo, ele é uma máquina preciosa. E é com essa máquina que nós trabalhamos a nossa evolução. Há quem lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. Olha, há pessoas, então, Manuel está colocando aqui, que condenam esse corpo a uma ferrugem. A quem será que ele estará assim se referindo? Ele mesmo explica. Quem são esses que relegam o corpo à ferrugem? São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Então, quando a pessoa permanece de braços cruzados, a pessoa não tem coragem de fazer nada, a pessoa se entrega ao comodismo e não realiza nada, Ele chama isso de bolor, bolor do desânimo. Então, essas pessoas estão deixando o corpo enferrujar, como se fosse uma ferramenta preciosa que está entregue à ferrugem. Depois ele diz assim: conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. Então, olha, ele chamou o corpo de máquina e está falando daqueles que deixam que essa máquina entre em perturbação e desordem. De quem será que ele está falando? Ele diz que são os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para o celeiro de cada dia. Gente, os espíritos são muito elegantes na linguagem, Eles sempre usam palavras assim que suavizam as expressões. Na verdade, ele está falando aqui, olha, quando ele coloca aqui no desequilíbrio e intemperança, ele está falando assim dos excessos de toda ordem que muitas vezes nós cometemos com o nosso corpo, excesso de comida, excesso de bebida, excessos assim de alimentos que fazem mal, excessos assim, por exemplo, de esforço físico, que faz um esforço muito além do que o corpo aguenta. Enfim, as pessoas que descuidam do bom funcionamento da máquina, Se é uma máquina, ela precisa ser cuidada, preservada, tudo nela precisa ser dosado, pensado, para que ela produza mais e melhor. Então, excessos, na alimentação, nas bebidas, excesso de esforço, falta de higiene, isso tudo vai cooperar, para que o corpo estrague, ele entre em desequilíbrio, Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. Olha, joga a máquina no fogo. O que será isso? Ele responde, são os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhes devastam a mente.
Então é o lado emocional. No parágrafo anterior, falou do lado assim, que entra no corpo. Agora está falando que sai do corpo, as emoções descontroladas, paixões, né? Que pode ser, assim, a gente usa muito a palavra paixão para o aspecto afetivo, de relacionamento afetivo. Mas a paixão, por exemplo, por política, por futebol, por determinadas coisas, isso aí vai também estragar o nosso corpo. Tudo que é excesso, né, gente, sai de equilíbrio. O corpo sai fácil do equilíbrio. Então, essas paixões são como se a gente estivesse jogando o nosso corpo em fogo devorador, né? Então, por quê? E ele coloca aqui por quê? Porque as paixões, elas devastam a mente. Então, não adianta eu cuidar bem, assim, de fazer exercício físico normalmente, alimentar de forma equilibrada, consumir água e evitar vícios. Mas se eu me deixo dominar por paixões de qualquer procedência ou espécie, eu também vou estar estragando o meu corpo. Ele é uma engrenagem delicada, por isso que ele tem que ser bem zelado, né? Bem cuidado. Ele coloca mais um exemplo. Notamos ainda aqueles que eles cedem a direção a malfeitores confessos. Será que tem alguém que cede o corpo para malfeitor? Infelizmente tem, e muito, e graça na humanidade. Ele responde aqui quem são eles. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência, a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão, as pessoas que não oram e vigiam, que não se cuidam corretamente e que acabam sendo assaltadas por obsessores. As obsessões graçam no mundo, né? E se a gente descuidar, a gente é vítima rapidinho. Então vejam, cuidar do corpo, gente, vai muito além, assim, de apenas alimentar corretamente, de apenas fazer exercício físico, né? Então é preciso cuidar do corpo em todos os aspectos possíveis e necessários. Preserva o teu corpo a feição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhado da preguiça e à excitação da imprudência. Então veja, excesso, preguiça e imprudência são os inimigos fatais do bom funcionamento da nossa máquina física, né? Então vamos tomar cuidado com esses aspectos. Um aviso precioso, né, dado por Emmanuel para todos nós. E ele encerra dizendo, bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Poético, né? E é isso aqui que justifica aquele início, em que Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Pensa bem, meus irmãos, o que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra encarnado? Ajudou, consolou, curou, ensinou, pregou, agasalhou as pessoas, suas mãos, seus pés, estavam sempre a serviço da multidão, sua palavra, sua inteligência. Mas Jesus não está mais entre nós. Como que ele continua ajudando o homem necessitado, que sempre está sobre a terra, através dos corpos que dão a ele a chance de fazer isso. Nós somos a mão do Cristo quando consolamos alguém. Nós somos, né, os braços do Cristo quando levamos um alimento para quem precisa, um agasalho para quem está com frio, quando nós recebemos nos braços uma criança que é um filho de Deus. Então nós somos o corpo do Cristo no sentido de executar o que ele faria se estivesse em pessoa entre nós. Lindo, não? Tem sentido o que o Paulo falou, gente? Muito